Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo aí, para os meus queridos concurseiros, concurseiras de plantão, ou então para acadêmicos de direito, ou os nossos queridos apaixonados pelo conhecimento. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Jéssica Martinelli e sou agente da Polícia Civil de Santa Catarina. A gente vai conversar hoje sobre um instrumento muito importante no que diz respeito a direitos humanos, que é a nossa querida Declaração Universal de Direitos Humanos, editada e promulgada em 1948. Mas, prof, por que a gente vai conversar sobre isso? Por quê? No curso de Direito a gente fala sobre a Declaração, né, Universal de Direitos Humanos. Para concursos públicos, as bancas, quando elas cobram direitos humanos nas suas provas, elas costumam cobrar aí mais ou menos 5 questões sobre o assunto, em média, e a Declaração Universal de Direitos Humanos sempre vai ser objeto de prova quando a banca cobrar direitos humanos. Então, hoje a gente vai conversar sobre os principais tópicos, né, dessa declaração. Como eu falei para vocês, eu ainda estou aprendendo aí sobre tecnologias, buscando os melhores métodos para a gente poder gravar essas videoaulas. Então, eu vou dar início por aqui e quando a gente iniciar nos artigos da declaração propriamente, a gente vai para o Canva, que é um programa que eu achei muito bacana, que é de apresentações aí de slides. Como a ideia é que vocês escutem e visualizem os artigos, eu coloquei eles em apresentações. Então, após essa introdução inicial, a gente vai lá para o Canva. Mas, antes da gente entrar propriamente na nossa querida declaração, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho para que você não perca nenhuma publicação aí do meu canal. Eu tenho certeza que você vai gostar dos materiais e todos eles vão trazer muito conhecimento aí para você, tá bom? Vamos começar com alguns tópicos gerais sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela foi promulgada em 1948 pelos países que são signatários aí da ONU, tá ok? Esses países, eles votaram, né, pela promulgação dessa declaração. E quantos foram os países que votaram? A gente vai trazer esses dados porque eles são muito cobrados em prova. Sim, os nossos queridos examinadores aí das bancas de concurso estão sempre buscando aí conteúdos e assuntos que podem pegar aí, né, os nossos queridos concurseiros. Então, eles acabam trazendo, sim, esses números também de votação. O que é importante, então, os senhores saberem sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos? Foram 48 países que votaram a favor da promulgação da declaração. Nenhum país votou contra, tá? Mas 8 países se absteram de votar, tá bom? O que também eu tenho que citar para vocês? Que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela já foi considerada como o principal instrumento global de proteção de direitos humanos. Também que ela é conhecida como o principal instrumento, principal contribuição para a universalização dessa proteção aí de direitos humanos, ok? Outra coisinha que também é muito cobrado em prova, tá? Sobre as dimensões. Então a gente tem os direitos aí de primeira, segunda, terceira dimensão. Aí a gente tem alguns doutrinadores que trazem a quarta e a quinta dimensão de direitos. Agora, de quais dimensões a nossa Declaração Universal ela trata? Muito importante, gente. Ela trata dos direitos de primeira geração e de segunda geração, tá ok? Então, o que são os direitos de primeira geração, né? Ou primeira dimensão? São os direitos civis e políticos, também conhecidos aí como os direitos negativos, né?
do Estado. Por quê? Porque o Estado não pode intervir nesses seus direitos. Você tem vários direitos aí intrínsecos a você e o Estado não pode vir lá e mexer nesses teus direitos, tá? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz esses direitos de primeira dimensão e eles começam no primeiro artigo e vão até o artigo 21, ok? Agora, os segundos, né? Os direitos de segunda dimensão, de segunda geração, eles iniciam no artigo 22 e vão até o artigo 30 da declaração. Então, só para relembrar os senhores, esses direitos de segunda geração, eles tratam de direitos sociais, econômicos e também culturais, tá ok? E vamos lá, lembrando, direitos de terceira geração não vêm tá? Eles não estão expressos na nossa declaração. Tá, prof, mas quando que eles foram expressos? Eles só foram trazidos pela Declaração de Estocolmo, tá ok? Que isso foi em 1972, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vincularidade desse instrumento. Vincularidade esse instrumento, ele vincula os países, ele obriga os países, né? Os países que são signatários aí da declaração, eles são obrigados a aplicar na prática tudo que essa declaração está prevendo. E aí nós temos duas correntes, tá? Tem um grupo de doutrinadores que entendem que essa declaração universal, ela não é vinculante, tá? Ela não obriga os estados a aderirem ao que está disposto lá. Eu iria falar nas normativas, né? Mas não seria uma normativa em si, por ser uma declaração. Mas por quê? Vamos falar primeiro da primeira corrente, né? Essa primeira corrente que entende que a Declaração Universal, ela não é vinculante. Por que que eles dizem que ela não é vinculante? Por que que ela não é obrigatória? Esses doutrinadores dizem que ela é uma declaração, ela é uma recomendação para os estados. Ela não é um acordo, ou um pacto, ou um tratado de direito internacional, ou uma convenção que teria esse caráter jurídico, tá? Então, pessoal, vamos continuar. Eu tive que parar o som aí, porque estava passando um carro de som aqui na rua, então eu tive que parar o vídeo. Vamos dar continuidade na segunda hipótese, que seria do vínculo, né? Que sim, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é vinculante. Ela obriga os estados signatários a aplicar todas as diretrizes, né? Tudo que dispõe em seus artigos referentes aos direitos de primeira e de segunda dimensão. E aí, o que os doutrinadores trazem? Que os países que são signatários aí, que assinaram essa declaração, eles assinaram também a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, ela é um instrumento vinculante, né? Ela é uma carta. E dentro dessa carta tem artigos que prevêem essa obrigatoriedade dos países de preservar, né, os direitos humanos. Então, por esse motivo, esses doutrinadores entendem, sim, que mesmo sendo uma declaração, uma carta de recomendação, por assim dizer, né, um documento, uma declaração de recomendação para os países, ele tem sim essa força vinculante, ok? Agora, já trazendo esses tópicos iniciais, a gente vai lá para o Canva, que a gente vai começar a falar já do primeiro artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Olá, pessoal! Voltamos, então. Conforme eu havia falado, a gente vai começar agora a parte dos artigos, né? Eu só tenho que começar aqui. Vamos lá, então. A gente vai iniciar, então, pelo artigo 1º, que começam os direitos de primeira dimensão ou geração, né? Também denominado. O artigo 1º, o que o artigo 1º traz? Que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais
tanto em direito, né, em dignidade e direito. Eles são dotados de razão e consciência e deverão agir de um para com o outro com o espírito de fraternidade. O artigo 2º, ele é dividido no item 1º e no item 2º. O item 1º traz que todo ser humano vai ter a capacidade para gozar dos seus direitos e das liberdades estabelecidas na declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, seja de origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou outra condição, né? E já no item 2º, a declaração traz o quê? Que não vai ser feita nenhuma distinção fundada em condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. O que quer dizer, gente? Todos são iguais perante aos seus direitos, tá? E ninguém vai ser discriminado por conta de qualquer outra situação, ok? Nós vamos tratar agora do artigo 3º e uma coisinha que eu acabei não falando para vocês. O que eu fiz? Todos os artigos que estão dispostos na cor vermelha é porque são artigos que mais têm incidência nas provas, tá? É o que mais o legislador aí de concurso, o legislador não, perdão, é o que mais a banca de concurso cobra, tá ok? Então, vamos lá para o artigo 3º, que é cobrado aí na sua literalidade. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4º vai trazer sobre a escravidão, né? Que ninguém vai ser mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos está totalmente proibida em qualquer uma de suas formas. O artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo de forma cruel, desumana ou degradante. Artigo 6º, também muito cobrado em prova. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. O artigo 7º e artigo 8º não tem uma grande incidência em prova, tá? Mas a gente precisa falar sobre eles. Então, artigo 7º, todos são iguais perante a lei e todos têm direito, sem qualquer distinção à proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer forma de discriminação que viole essa convenção ou contra qualquer incitamento a tal discriminação, ok? Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Esses remédios são os remédios constitucionais, né, gente? Que a nossa Constituição de 1988, vocês vão percebendo como esses artigos são parecidos com a nossa Constituição. E essa declaração é de 1948. Então, o que acontece? Os países, né, no caso, o nosso Brasil, ele se utilizou desses direitos trazidos pela declaração e ele copiou muitos, né? Ele trouxe, como ele é também um país signatário da ONU, ele trouxe todos esses direitos, né, de primeira e de segunda geração. E os remédios constitucionais a gente tem o habeas corpus, o habeas data, a ação popular, né? Esses são alguns exemplos de remédios constitucionais que são trazidos, né? Então, o nosso país, ele está seguindo o artigo 8º da Declaração Universal de Direitos Humanos. O artigo 9º, também muito cobrado em prova. Ninguém será arbitrariamente preso, detido
ou exilado. O que é de forma arbitrária, gente? É sem um prévio julgamento, né? Ninguém vai ser preso de forma arbitrária, né? Ninguém vai ser detido. Vai ser tudo, se a pessoa tiver que ser retirada da sua liberdade, vai ser conforme preceitua a legislação, certo? Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal. Então, aqui a gente fala do devido processo legal, né? Toda pessoa tem direito a ter um devido processo legal. Ela não pode ser... Aí remete-se ao artigo 9º, né? Ninguém vai ser arbitrariamente preso ou detido. Qualquer método que seja para retirar a liberdade dessa pessoa vai ter que ser fundamentado na legislação, vai ter que haver um processo, né? Vai ter que haver um julgamento justo. Vamos lá, artigo 11, também dividido em 2 subitens. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. Aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, não é? Então, gente, como é que é? Você é inocente até que se prove o contrário, né? Então, a pessoa ela é inocente até o trânsito em julgado, né? Durante o processo, você tem que ser julgado de forma imparcial. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte que aquela, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Aqui, a gente tem 2 princípios de direito penal, né? O princípio da reserva legal, que ninguém pode ser culpado por um ato, né, ser imputado um ato que ainda não seja delito, né? Inclusive, esse princípio ele já está no artigo 1º do Código Penal. Sobre a pena, a gente tem a individualização da pena. Você vai aplicar a pena conforme o ato que a pessoa praticou, né? Artigo 12. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Então, aqui a gente tem aquele direito negativo que eu havia comentado, né? Que são os direitos que ninguém pode vir e mexer nisso. Ninguém pode vir e interferir na sua vida privada, ninguém pode vir e interferir na sua propriedade, né? Ninguém pode vir e mexer na sua correspondência, a não ser que exista uma ordem judicial para isso, né? Ou nos termos da legislação. Artigo 13, o artigo 13 também muito cobrado em provas. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, certo? Então, por que dentro das fronteiras de cada estado? Porque os países têm a sua soberania. Você não pode simplesmente sair daqui do Brasil e entrar na Argentina, né? Cada país vai ter uma regra para poder receber estrangeiros. Agora, o que está trazendo esse artigo? Você tem uma liberdade de locomoção dentro dos teus estados e você não pode ser barrado na sua locomoção. É isso que esse artigo está trazendo. E todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. Então, eu sou nacional do Brasil, eu posso sair do país e entrar na hora que eu quiser, né? Por quê? Porque eu sou brasileiro. Artigo 14, também muito cobrado em prova. Todo ser humano vítima de perseguição
têm o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Nesses casos, gente, a nossa Constituição, ela traz, né, que o nosso país, inclusive, vai dar asilo para pessoas que estejam sendo perseguidas por crimes políticos ou de opinião, tá ok? Artigo, né, o segundo item do artigo 14. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, ele vem para enaltecer o que o artigo diz. Você tem direito de gozar de asilo se você estiver sendo perseguido de forma política ou pela tua opinião. Agora, se você cometeu um crime, né, um crime comum, e você está querendo fugir para se eximir da responsabilização por esse crime que você cometeu, aí o país não vai te dar asilo, né? Vamos lá. Artigo 5º, também muito cobrado. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, né? Então, ao nascer aqui no Brasil, a gente tem o ius solis e o sanguinis, né? Se você nascer no Brasil, você tem direito à nacionalidade, é brasileiro nato, ou tem as características também pelo sangue, né? Quando você tem pais brasileiros, você tem direito a uma nacionalidade. Então, ninguém vai ser... O direito à nacionalidade, ele te garante muita coisa no teu país, né? Então, ninguém vai ser privado de ter o seu direito à nacionalidade. E ninguém será arbitrariamente privado na sua nacionalidade, nem do direito de mudar, né? A gente tem as opções de mudança de nacionalidade, né? Tem pessoas que eu não quero mais ser brasileiro, agora eu quero a nacionalidade, né, americana, por exemplo. O Brasil, ele não pode impedir você de buscar essa nacionalidade americana. Agora, uma coisa é certa, quando você muda de nacionalidade, você perde outra, né? Então, se você se tornar um nacional americano, você perde a nacionalidade brasileira. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, toda pessoa maior de idade tem direito de casar, né? O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes, né? Então, para você casar, os dois têm que estar de livre vontade, né? Senão ele não é válido. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Tanto é que a nossa Constituição Federal, ela traz vários artigos que protegem a família. Artigo 17, também muito cobrado em prova. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Aí a gente estava falando dos direitos que a pessoa tem e que ninguém pode vir ali e intervir. Então, ninguém pode vir lá e mexer na sua propriedade, ela é sua, né? A não ser em outros casos da lei, como a gente conversou anteriormente, né? Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e de religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença, seja pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem qualquer interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. É isso que a gente está fazendo, que a gente faz todos os dias. A gente pode expor as nossas opiniões, seja numa fala em público, seja nas redes sociais. Nenhum Estado pode
proibir que você exerça esse direito, tá bom? Eu acho que eu pulei aqui. Aqui, certo. Artigo 20 agora. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. A nossa Constituição ela traz isso, né? Que todas as pessoas podem se reunir pacificadamente, sem o uso de armas, né? E o que a nossa Constituição solicita, inclusive, que se comunique previamente às autoridades. Por quê? Porque toda reunião que gere tumulto, gere pessoas, vai estar lá forças de segurança para garantir que você tenha o direito, né, a se reunir, né, a discutir sobre as suas crenças, sobre as suas opiniões. E outra coisa, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, ou seja, você se associa e se desassocia de maneira livre. Ninguém pode te obrigar a permanecer associado, tá bom? Artigo 21. Todo ser humano tem direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio dos seus representantes livremente escolhidos. Como eu tinha comentado com vocês, eu tenho gatos, né? Acabou de vir um gatinho aqui. Bichinho, vamos descer. Vamos descer. Desce, Simba. Desce. Vamos lá. Com relação a isso, a gente tem o direito ao voto, né, gente? A gente tem direito de votar, de escolher os nossos representantes. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país, né? Então, todo mundo, sem nenhuma restrição, vai ter direito a acessar todos os serviços que são públicos, que o nosso país disponibiliza para a sociedade. E isso sem qualquer distinção de grupos, né, de pessoas. E a parte terceira do artigo, que também é muito cobrada em prova, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto e processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Não precisa nem conversar sobre isso, né, gente? Mas leiam, releiam todos esses artigos, né? Principalmente esses que estão em vermelho, porque eles são cobrados bastante em prova. Agora, a gente vai para o artigo 22. Então, a gente termina aquela parte de direitos de primeira geração, que são as ações negativas do Estado. Por que negativas? O Estado não pode intervir. Ele diz que você tem direito à propriedade, que você tem direito à liberdade, que você tem o direito de se reunir. Todos aqueles direitos, o Estado não pode ir lá e agir, ele não pode ir lá e impedir que você exerça esses direitos. Agora, a gente vai para os direitos de segunda dimensão, direitos positivos. O que isso quer dizer? São os direitos que o Estado tem que dar para você, né? Direitos sociais. Aí aqui a gente vai falar sobre vários direitos, tá? E vamos começar agora no artigo 22. Todo ser humano, membro de uma sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. O que é isso, gente? Segurança. Cada país vai fazer segurança de uma determinada forma, mas o que ele está dizendo é que todas as pessoas têm direito a se sentir seguras. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, aqui, toda pessoa tem direito ao trabalho. O que é essa proteção contra o desemprego? O Estado, ele não tem o seguro-desemprego, por exemplo, é um direito positivo do Estado. Ele tem que dar essa segurança para o trabalhador. Todo ser humano, sem qualquer distinção,
tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Não se pode fazer distinções em relação à cor da pele, a sexo feminino, masculino, todos são iguais. E quando você exercer um trabalho, todos têm que receber a mesma remuneração por esse trabalho. Parte terceira do artigo, muito cobrado em prova. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que assegure na sua família uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E aí a gente fala do salário mínimo, né? Esse salário, ele tem que assegurar o direito à alimentação, à moradia, ao lazer, entre outros direitos que a Constituição, por exemplo, dispõe, né? E, inclusive, outros meios de proteção social. E aí a gente tem outros meios, a gente tem o SUS, a gente tem a assistência social, né? Para prover algumas coisas que são indispensáveis, como alimentação, vestuário, né? Entre outros, para pessoas que não tiverem condições, né? E outros tipos de proteção que a gente tem, por exemplo, no direito do trabalho. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos, neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Então, as pessoas podem criar sindicatos, podem ingressar neles, né? Elas não podem ser obrigadas a ficar permanecendo neles. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável de horas de trabalho e de férias remuneradas periódicas. Ou seja, aqui a gente está fazendo o contraponto da escravidão, né? A partir do momento em que você tem mais horas diárias, né? Você pode trabalhar mais? Pode, mas você tem direito a hora extra. Você tem que trabalhar à noite, tudo bem, mas vai ter a legislação lá que vai trazer que você vai receber mais sobre as horas trabalhadas no repouso noturno, né? Artigo 25, um artigo muito cobrado em prova. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habilitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda por meios, né, de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. E aqui, gente, a gente está falando inclusive do INSS, né? O INSS não foi criado para isso, para que o trabalhador tenha garantia de receber o seu salário caso ele fique desempregado por meio do seguro-desemprego, caso que ele fique doente e tenha que ter um auxílio-doença, ou que ele fique inválido e tenha que se aposentar por invalidez. Então, cada país vai ter que organizar as suas legislações, vai ter que dar a proteção a esses direitos. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e a assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro e fora do matrimônio, as provas colocam muito que é só dentro, por exemplo, do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. A gente não tem vários direitos que são trazidos para mulheres em situação de gravidez, né? A gente tem direitos tanto à saúde, ao trabalho. Então, o nosso país, por exemplo, está seguindo, né, o que a Declaração Universal traz. Artigo 26, também muito cobrado em prova. Todo ser humano tem direito à instrução, né, gente, à educação. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A gente está falando o que, gente? Do ensino fundamental, do ensino médio, né? Agora, aqui está trazendo que a instrução técnico-profissional, ela vai ser acessível a todos, bem como a instrução superior, baseada no mérito. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo. Então, a gente tem as escolas técnicas profissionalizantes, temos as universidades federais, que elas estão lá de forma gratuita, mas elas estão baseadas no mérito, né? Você tem quantidade de vagas, mas não tem vaga para todo mundo, né?
Item 2º, né? A gente poderia dizer artigo, mas na verdade o artigo é o 26, item 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana, do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução ela vai promover a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir de artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a sociedade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Item, inciso 3º, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E artigo 3º e último da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento de qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer ou praticar qualquer atividade destinada à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela expressa vários direitos positivos e direitos negativos, né? Os direitos civis e políticos da pessoa, os direitos sociais, direitos culturais, e nenhum desses direitos, eles podem ser lidos, interpretados de maneira que prejudique a pessoa, de maneira que prejudique os direitos que essa declaração está trazendo, né? Direitos que são inerentes à pessoa, direitos que são inerentes à sociedade. Bom, nós finalizamos, então, a nossa aula de Declaração Universal de Direitos Humanos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui nesse vídeo, tá? E até uma próxima!